Olá, meus irmãos. Graças e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um tema do Evangelho da Graça. Estamos aqui para trazer para vocês, conforme anunciamos aí, está na tela. O tema de hoje é isso aí: universalismo, heresia no meio da graça. É o tema de hoje que estamos aí apresentando para vocês. Tudo bem? Estamos aí mais uma vez para mais um tema super empolgante. Então vamos iniciar? Universalismo, heresia no meio da graça. É o tema de hoje, ok? Então, abençoados, vamos iniciar, né? Estamos o quê? Falando do universalismo. Estamos falando do universalismo. E o que é o universalismo? Vocês já pesquisaram no Google o que é isso? Já fez a pesquisa de vocês o que significa universalismo? Alguns poderiam perguntar o que significa universalismo. Então, vamos neste primeiro momento dizer o que isso significa. Universalismo é uma doutrina ou uma crença que afirma que todos os homens, homens e mulheres, estão destinados à salvação eterna em virtude da bondade de Deus. Então, todos os homens são salvos de acordo com o universalismo. São eleitos de Deus, são filhos de Deus. Não obstante, vamos iniciar nossas argumentações com a seguinte passagem do livro histórico de João, que se referiu ao Filho de Deus assim: quem crê nele, vamos prestar atenção, né? Quem crê nele não é condenado. Tá percebendo? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Tá dando para perceber? Antes de continuarmos, pedimos que vocês não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho aí no YouTube de notificações em todas, né? Então, ative o sininho em todas a fim de receber todas as notificações. Comente também, né? Compartilhe as mensagens no YouTube e também no Facebook. Comente e não esqueçam também do like, do joinha, tá bom, gente? Então, como acabamos de ler, é dito que o universalismo é uma doutrina ou uma crença que afirma que todos os homens, né? A gente fala todos os homens, todos, né? Estão destinados à salvação eterna, de acordo com o universalismo. Em virtude de quê? Da bondade de Deus. Então, todos estão destinados à salvação de acordo com quem prega o universalismo. Então, para eles não existe o quê? Filhos da perdição. Não existem homens terrenos que não são eleitos, tá bom? Iniciando nossas argumentações, estamos lendo a seguinte passagem do livro histórico de João, que se referiu ao Filho de Deus assim. Vamos repetir. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Então nós podemos tirar um conhecimento desse texto da seguinte forma: o crer, né, o ter a fé, que é a mesma coisa de o crer, né, se refere o quê? A não condenação. O crer se refere a não condenação. Quer dizer, esses são os filhos de Deus, os salvos, os espirituais, os do céu, os escolhidos, eleitos. Esses são o quê? Os que não são do mundo, mesmo estando vivendo neste mundo. São o quê? Peregrinos em terra alheia.
E agora, prestem bastante atenção no texto que diz: o não crer está ligado o quê? Ao condenado. O não crer está ligado o quê? Ao não condenado. Quem não crê está condenado, né? O condenado, o filho da perdição, o homem terreno, o ímpio nunca vai crer até morrer. Já nasce neste mundo sem o dom da fé. É homem terreno, é desta terra, não do céu como Cristo e os filhos de Deus. Diz o texto que já está o quê? Condenado. O texto diz o quê? Que está condenado. Por quê? Porque não possui as vestes nupciais. Não é espiritual. Não veio do céu. Então leia. Quem crê nele, vamos repetir, tá? Para ficar bem frisado isso aí. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, João 3,18. Então vamos refletir nesse texto que foi lido. Vamos refletir, vamos pensar nisso. Observem que a condenação não é a eliminação desses que não creem, tá? Não é a eliminação desses que não são filhos de Deus, desses que não creem. Não é a eliminação deles do mundo, a eliminação desses do planeta Terra, quando por ocasião da vinda do Senhor. Sendo exterminados todos os ímpios, os injustos, os que não são de Cristo. Não é isso, a condenação não é isso, a eliminação dos ímpios. Não é. Não é. Mas a condenação é exatamente o quê? O não crer. A condenação é o não crer. Esses estão condenados a não crer. A ausência do dom da fé é a condenação dos já condenados. Então, esses já condenados, desde antes, ao virem à existência. Então, quando eles já vêm à existência, eles já estão condenados, porque eles não estão o quê? Destinados a crer. Então, leiam o seguinte verso. O que é a condenação? Vamos ler o seguinte verso que vamos ler agora. O que é a condenação? Veja o que é a condenação. E a condenação é esta. É o quê? É não crer, né? E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Então você pode perceber que a condenação é exatamente o não crer. É não amar a luz. A condenação é esta, né? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. Então a condenação é uma existência terrena sem crer, ou seja, amando mais as trevas do que a luz, sem o dom da fé. Perceberam? Então, a quem não foi dado o dom da fé, não agrada a Deus, conforme diz que sem fé é impossível ou é possível? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Percebendo, né? Tá dando para perceber. Portanto, nós só temos a fé porque nós fomos escolhidos por Deus para ter a fé. Você só foi escolhido, você só tem a fé porque você foi escolhido por Deus para ter a fé. Você não tem a fé porque você quer ter a fé, mas sim porque você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo para ter a fé. Leia a verdade. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. E o que é essa fé? De onde vem? E isto não vem ou vem de vós? Não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8. E Paulo ainda dizia: no demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque a fé, percebam, porque a fé não é de todos,
mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 a versículo 3. Então vocês perceberam que a fé não é de todos, tá? Somente de quem? De quem Deus quis dar esse dom. Mas lembre-se, ninguém no mundo é digno de discutir com Deus, porque a fé não é de todos os homens. Ninguém é digno, ninguém tem esse direito de discutir com Deus, porque Deus não deu a fé a todos. Pois Paulo já dizia: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito, sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Romanos 9, 20, 21. Agora, voltemos à passagem inicial que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Vamos levantar um pouquinho aqui, gente. Então vamos refletir. Vamos todos refletir agora. Vamos pensar. Vamos prestar atenção que a condenação é algo que já vem com quem não crê. Então o contexto desses versículos que nós lemos corroboram com essa verdade de que por isso que Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Até mesmo porque quem já veio condenado não precisava ainda ser condenado. É só ler a verdade que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Mas aí tem uma questão. Que mundo é salvo por ele? Respondemos: o mundo dos que têm a fé, o mundo dos que creem. Esses são os salvos por ele. Mas lembre-se, a fé, o crer não lhes pertence, não nos pertence. É um dom. Somente para quem? Os escolhidos, os eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Em pensar no tema universalismo, heresia no meio da graça, nós lembramos que alguns irmãos que se dizem universalistas, esses abençoados que pregam hoje em dia, eles dizem o quê? Que todas as 8 bilhões de pessoas existentes no mundo atual são filhos de Deus, ou seja, são espirituais, pois os homens ímpios, os não espirituais, segundo eles, deixaram de existir na vinda do Senhor. O quê? Deixaram de existir na parousia, que ocorreu nos anos 70. Esses irmãos universalistas, que se dizem universalistas, eles dizem que todos são filhos de Deus, mesmo que nunca tenham a fé, mesmo que morram sem nunca terem tido a fé, mesmo que morram sem a fé manifestada enquanto em vida. Mas vejam o que diz a Bíblia de todos nós e deles também, Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Perceberam? Todos sois filhos de Deus, o quê? Pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. E eu pergunto a eles, pergunto a todos esses que pregam essa doutrina, esse ensino. Será que está escrito na Bíblia de vocês que todos sois filhos de Deus, mesmo que não tenham fé em Cristo Jesus? Está escrito isso? Não está, Então, o quê? Todos sois filhos de Deus. Aqui está, Porque todos sois filhos de Deus, como? Pela fé em Cristo Jesus. Sem a fé em Cristo Jesus, não são filhos de Deus. Tá bom? Então é isso. Então, nós perguntamos de novo, o evangelho que é pela fé não é eterno? Acabou nos anos 70? Um filho de Deus não precisa mais ter o dom da fé em Cristo Jesus? Eu pergunto, Deus não dá mais o quê? O dom, esse dom da fé? Hoje em dia não existe mais o dom da fé? É a pergunta que a gente faz. Se disserem que a fé é dom de Deus não existe mais, então
nós vamos perguntar a eles, por que os que se dizem universalistas manifestam então esse dom da fé pregando a Cristo? Não estão manifestando o dom da fé? Como eles dizem que não tem? Eles pregam atualmente a quem? A Cristo Jesus. Então estão manifestando o quê? A fé. Não sei se todos pregam a Cristo Jesus, mas eu conheço muitos que pregam a Cristo Jesus e se dizem o quê? Universalistas. Pois eles dizem, temos a fé em Cristo Jesus. Eles dizem. Então tais pregadores têm a fé. Pois eles dizem, tenho a fé em Cristo. Mas eles dizem sobre os que não têm a fé em Cristo. Eles dizem sobre os que não têm a fé em Cristo. Esses também são filhos de Deus, mesmo que amantes contumazes do mal, homicidas, assassinos em série ou assassino serial, terroristas, etc., mesmo que morram sem nunca terem tido fé em Cristo Jesus, eles são filhos de Deus, afirmam os universalistas. Mas tem algo que não bate com o evangelho no que esses pregam. Para eles, todos os homens que fazem o mal na terra, mesmo que nunca tenham a fé em Jesus Cristo, homicidas, assassinos em série ou assassino serial, terroristas, etc., todos esses têm o Espírito de Cristo, segundo os universalistas. Afirmam esses pregadores do universalismo isso. Mas uma questão. O Evangelho diz, sem fé, é impossível ou é possível? É impossível agradar-lhe, porque é necessário ou não é necessário? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Perceberam? Só é possível o quê? Ser um eleito se ele tiver essa fé, se ele crer. Porque quem não crê já está condenado. A gente leu no início. E pergunta-se, então quer dizer que para esses abençoados universalistas, a ausência do dom da fé passou a agradar a Deus depois dos anos 70? É a pergunta que a gente faz. É isso? No Apocalipse, então, o Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas, não se sustenta tal afirmação. Não se sustenta. Lá diz sobre o que continuaria no mundo mesmo depois dos anos 70. Leia o que está escrito também para depois dos anos 70, depois do julgamento final daquela geração de Jesus. Vamos ler. Quem é injusto, então percebam, quem é injusto, seja injusto ainda. Então vocês podem perceber que o injusto continuaria sendo injusto, mesmo depois dos anos 70. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, depois dos anos 70, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Então vejam que depois dos anos 70, quem era injusto antes dos anos 70, continuaria injusto depois dos anos 70. Ele não passaria a ser filho de Deus, nem deixaria de existir no mundo, no planeta. Tá bom, gente? Então é isso. Então vamos parar e pensar agora. Reflitam vocês. Não carreguem com vocês o que simplesmente falam como certo. Mas pare e pense. Ovelhas e bodes. Pensem nisso. Ovelhas que ficaram à direita e bodes que ficaram à esquerda. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Você lembra disso? Lembra desse texto da Bíblia? Pararam para entender que tanto uma coisa como a outra permaneceria depois do reino eterno, sendo que uns à esquerda e outros à direita. Claro que ovelhas e bodes são representações dos escolhidos e dos que não foram escolhidos. Ninguém é bode, ninguém é ovelha, tá bom? Foram somente o quê? Representações que Jesus citou como exemplo que os escolhidos seriam as ovelhas e os bodes os não escolhidos, tá bom, gente? Ninguém é bode e ninguém é ovelha. Então, vamos relembrar que Jesus, nos tempos da sua carne, ele comparava com ovelhas os filhos de Deus
e com os bodes, os filhos do mundo. Vocês lembram disso, né? Lembre-se que em sua parábola, ele não ensinava que os bodes deixariam de existir no último dia, mas que seriam o quê? Colocados à esquerda. Mas se não, você não se lembra, né? Se ninguém se lembra aí disso, vamos então ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará, né, gente? Separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me visitaram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos, né? Lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo o quê? A verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem o quê? À sua esquerda: malditos, apartem-se de mim. Apartem-se de mim ou sejam destruídos do planeta Terra? Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 31 a 41. Então, nós precisamos entender que fogo eterno representa as trevas exteriores, o lado de fora do reino de Deus. Tá bom, gente? Não é a destruição das pessoas. Nessa condição ficaram os injustos, os bodes, os que não creem, os não escolhidos. Ficaram fora do reino de Deus. Não foram o quê? Exterminados da terra, do cosmos, daqui do planeta Terra. Tá bom? Agora, para entendermos, temos que saber que ímpios, os injustos, os não escolhidos, são lançados aqui, fora das bodas. Eles são lançados fora das bodas, ou seja, do reino, e não exterminados do planeta Terra, do mundo, né? Então vamos ler. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial, o quê? Foi cheia de convidados. Então vamos perceber. Eles foram o quê? Encontraram tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Convidados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Perceberam? E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Estão percebendo? Foram convidados. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 8 a 14. Então vocês estão percebendo que o intuito de Deus não é destruir os homens terrenos, acabar, deixar de existir, porque a terra foi feita para os filhos dos homens. Nós vamos ler isso depois, tá bom? Entendamos que as trevas exteriores é a condição de quem não tem as vestes nupciais, os sem o quê? O dom da fé. Esses são eliminados
vamos pensar, da terra dos justos, e não do planeta Terra. O novo céu e a nova terra. Então eles são eliminados da onde? Do novo céu e da nova terra. Então lá não tem os ímpios. Da forma como diz o Salmo, os justos ou injustos? Os justos ou os ímpios? Os justos herdarão o quê? A terra. Mas que terra? A gente vai começar a entender que terra é essa. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 37, 29. Vamos começar a analisar que não bate dizer que todos os homens da terra, do planeta Terra, são filhos de Deus, mas todos que habitam o quê? Nessa terra herdada, essa mansão celestial, eles são os filhos de Deus. Os justos herdarão a terra, mas que terra? Está falando do planeta Terra? Não. Vamos entender que a gente vai continuar lendo, E nela habitarão para sempre. Salmo 37, 29. Então não há injustos ou ímpios na terra dos viventes. Não há. Vejam que quando o salmista fala nesse livro, é um livro poético, ele não está falando nem da terra, do planeta Terra, e nem da terra de Israel. Não está falando nem da terra de Israel, dos tempos bíblicos, e também não está falando do planeta Terra. Mas ele está falando de coisas espirituais. O salmista não está falando do planeta Terra, nem da terra de Israel, mas está falando de coisas espirituais, da pátria celestial, que não tem mais ímpios. Na pátria celestial não tem ímpios, realmente não tem. Terra que também Abraão e os heróis da fé esperavam, conforme se lê. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra, o quê? Alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade. Olha, então percebam, ele não esperava essa terra, mas o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram o quê? Estrangeiros. Onde? Aqui nessa terra. E peregrinos na terra, mas nessa terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria, não é daqui. E se na verdade se lembrassem daquela da onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a terrena? Não, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, mas não é uma cidade da terra, não é do planeta Terra que está se falando. Hebreus 11, 8, 15. Então, quando o salmista fala da terra, o salmista está falando da terra, que eles tinham a esperança de ter num futuro que chegaria, que realmente chegou nos anos 70. E o livro do Apocalipse corrobora que nessa cidade, nessa terra, a Nova Jerusalém, não há ímpios. Não se refere ao planeta Terra, o mundo, o cosmo, esse mundo que vivemos aqui. Vamos ler. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 10. Comecem a analisar. E o muro da cidade... Que cidade? Era uma cidade terrena? Não, ele está falando de coisas espirituais. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21, 16. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro.
Veja, uma cidade de ouro puro, né? É claro que ele está falando de coisas espirituais. Semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro, puro, como vidro transparente. E nela não vi templo. Perceberam? Porque o seu templo, é claro que ele está falando de coisas espirituais, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. E a cidade, que cidade? É claro que ele não está falando de coisas terrenas. Não necessita de sol, perceberam que não é da terra? Nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos, as nações de quem? E as nações de quem? Dos salvos ou dos perdidos? Dos homens, dos filhos da perdição? Não. E as nações dos salvos andarão o quê? A sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Apocalipse 21, 18 e 26. Agora, muito importante, vamos prestar atenção agora para aqueles que dizem que não existem mais ímpios nessa terra, nesse mundo. Vamos prestar bastante atenção, né? Os universalistas falam, não tem mais ímpios, todos são filhos de Deus neste mundo. Não, é neste mundo não, é naquele ali que a gente falou que não tem mais ímpios, tá bom? É preciso entender, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então os universalistas, eles interpretam, quando Davi fala da Terra, está falando do planeta Terra, desse mundo, né? Onde as pessoas habitam com esse corpo humano. Então agora preste bastante atenção, é importante isso aqui, presta muita atenção. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Nela em quê? Naquela cidade que a gente acabou de ler do Apocalipse. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só o quê? Só quem que estará nessa terra, nessa cidade, nessa cidade? Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Então, quem entraria nessa cidade? Os ímpios não. Então, é claro que nessa terra, nessa cidade, não tem ímpios. Realmente estão certos os universalistas, no sentido de que na terra não tem ímpio, mas é nessa aí, não é no planeta Terra. Tá bom? Apocalipse 21, 27. Então, ouvintes, abençoados, essa foi a razão de o salmista ter dito no Salmo 37:10 que não seria encontrado mais ímpios na terra. Mas que terra que o salmista estava se referindo? O salmista estava falando de coisas espirituais. Vamos ler os Salmos, é um livro poético também, né? Salmo 37, 9 a 11. Porque os malfeitores serão desarraigados. Da onde? De qual terra? Do planeta Terra? Não. Daquela terra. Vocês podem se lembrar que aquele que não tinha as vestes nupciais, ele foi o quê? Amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. Então, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor, quem é que espera no Senhor? Os filhos de Deus que têm a fé. Esses, sim, herdarão o quê? A terra. Mas que terra? É o planeta Terra? Não. Herdarão a terra. O salmista está falando de coisas espirituais. Então, veja, Salmo 37, 9 que lemos. É o contexto daquele versículo 10 que os universalistas usam para dizer que na Terra, no planeta Terra, não tem mais ímpios. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, preste atenção, e o ímpio não existirá. Mas ontem, a gente acabou de ler o contexto ali, que o salmista está falando da terra que eles iriam herdar. E o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Onde? Em que terra? É na terra que o Abraão tinha a esperança de chegar, naquela cidade, que a gente acabou de ler no Apocalipse também. E não aparecerá. Mas os mansos, né, aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que creem,
o que crê, o que não é condenado, né? Mas os mansos herdarão que terra? A terra, mas não é o planeta Terra. E se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 9 e 11. Então vejam, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então onde teria abundância de paz? No mundo? Não. É nessa terra. É nessa condição espiritual dos filhos de Deus que os ímpios não estão lá. Tá bom? Deu para entender? Salmo 37, 9 a 11. Deu para entender? E os universalistas que falam que de acordo com o Salmo 37, 10, não existe mais ímpios na terra, mas aí eles falam que é na terra, no planeta Terra, mas o salmista estava se referindo ao quê? A terra onde haveria o quê? Abundância de paz. Nesse mundo aqui não há abundância de paz. Deu para entender, irmãos? Deu, né? Salmo 37, 9 a 11. E que terra é essa que não existe ímpios? Porque os universalistas falam assim, não existe mais ímpios, acabaram os ímpios, não tem mais ímpios, não nasceram mais ímpios. Qual a terra que não existe mais ímpios? O reino de Deus, né? Que Paulo fala em sua epístola. Não sabeis que os injustos, percebam, não sabeis que os injustos, quer dizer, os ímpios, né? Não hão de herdar o reino de Deus? Estão percebendo que terra que não haveria ímpios? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Perceberam? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Paulo disse ainda, tá, em uma de suas cartas, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, meus irmãos, entenda que se você não discernir, tá bom, os textos das Escrituras de maneira espiritual, você estará correndo esse mesmo risco dos que se dizem universalistas, que também não tem também no Evangelho esse ensino de que o salmista estaria o quê? Dizendo no Salmo 37, 10, que os ímpios deixariam de existir no planeta Terra. Não era disso que ele estava falando, né? Literalmente, tá? Nos anos 70. Então veja, no Evangelho não corrobora com o Evangelho dizer que o salmista estaria dizendo que depois dos anos 70 no planeta Terra não teria ímpios, mas o salmista estava falando de coisas espirituais, da terra, daquela terra que a gente citou aí, né, do Apocalipse, que Paulo fala que no reino de Deus, né, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então é dessa terra aí que o salmista estava se referindo, porque as Escrituras se interpretam pelo Evangelho, aquele Evangelho que foi revelado a Paulo, tá bom, gente? Até mesmo porque, o quê? Então vamos ler aqui de novo, aqui, ó, vamos voltar aqui. Então, eles dizem o quê? Que o Salmo 37, 10 está dizendo que não haverá o quê? Ímpios e que deixaria de existir, né? Não tem no Evangelho esse ensino, que o salmista estaria o quê? Dizendo isso, que os ímpios deixaram de existir no planeta Terra literalmente depois dos anos 70, até mesmo porque o iníquo, o filho da perdição, o general Tito, sobreviveu a parousia do primeiro século até também os anos 90, ele sobreviveu, ele continua existindo. E existe até hoje em dia o arco de Tito em Roma. Vejam aí o arco de Tito. Então veja, Tito, o filho da perdição que Paulo se referiu em Tessalonicenses, né? Ele continua existindo depois da parousia, depois dos anos 70. Vejam o arco dele aí que foi construído aí em homenagem a ele. Então o filho da perdição, o ímpio, o filho da perdição, o general Tito, continua existindo, né? Porque muitos universalistas dizem, não, mas depois dos anos 70, não nasceram mais ímpios. Aqueles que sobreviveram nos anos 70, eles ficaram existindo até serem totalmente deixarem de existir. Então isso aí é um achismo, né? Não tem sentido falar isso, né? Que deixou de nascer. Aí eles já estão colocando coisas que não estão escritas, tá bom, gente? Vamos entender. Então agora vamos prestar bastante atenção que Deus quis desde o início que os filhos dos homens habitassem o planeta Terra. Vamos ler aqui, ó. Os céus são os céus de quem? Do Senhor. Então os filhos de Deus estão com ele. Mas a terra, a deu a quem? A deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Então veja, o planeta Terra foi dado aos filhos dos homens. Lembrem-se de Adão, que Adão foi colocado na terra para cuidar da terra. Então a terra foi dada aos filhos dos homens. Os filhos de Deus são
peregrinos na terra. Eles não são desse mundo e a gente vai ler aqui, tá bom? Salmo 115, 16. Mas observe que os filhos de Deus, enquanto carne e sangue, são peregrinos neste mundo, tá bom, gente? Não são daqui. Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra o quê? Alheia, porque ele era um filho de Deus, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, 9. Jesus também fez o quê? A oração pelos seus, os discípulos e, claro, todos os filhos de Deus. Olha só como Jesus orou. E rogo por eles. Eles quem? Os filhos de Deus. Não rogo pelo mundo. Veja, Jesus estava rogando pelos eleitos e não pelo mundo, ou seja, pelos homens que não eram filhos de Deus, por aqueles que não eram escolhidos. Tá? Rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Estar no mundo não é ser do mundo. Tá dando para entender, gente? Então, quem são os do mundo são os filhos dos homens, os terrenos, os injustos, que Paulo fala que não herdarão o reino de Deus. Eu já estou no mundo, mas eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17, 11. Estando eu com eles no mundo, veja, Jesus estava no mundo, mas Jesus era celestial, não era desse mundo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12. Então, para que a Escritura se cumpra, e para que as coisas aconteçam como Deus quer, que o planeta seja dos homens, os homens terrenos continuaram existindo depois dos anos 70. João 17, 12. Aí Jesus continuou, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. João 17, 13. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Perceberam? Assim como eu não sou do mundo. João 17, 14. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, veja, tirar os que não são do mundo. Jesus não estava pedindo que eles fossem tirados do mundo. E também os filhos da perdição não seriam tirados do mundo, continuariam no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17, 15. Jesus estava fazendo essa oração aí pelos que foram dados a ele, pelos escolhidos, pelos filhos de Deus. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 16. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. João 17, 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, veja, Jesus foi enviado ao mundo, ele não era do mundo. Também eu os enviei ao mundo. Então veja que os filhos de Deus não são deste mundo. João 17, 18. Os que iriam crer nele pela pregação de Paulo. Agora vamos entender aqui. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, que Paulo viria pregando depois, hão de crer em mim. Hão de crer em mim quem? Em Cristo, ele mesmo, o que iria depois ressuscitar. João 17, 20. Então todos os filhos de Deus, eles não são o quê? Deste mundo, deste planeta, são peregrinos em terra alheia, assim como Abraão. São embaixadores de Cristo, conforme disse Paulo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, 20. Então veja que os filhos de Deus são embaixadores neste mundo, mas não são deste mundo. Então veja que Paulo escreveu em suas cartas, tá bom? Peregrinos, como disse Davi, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Veja que o que Davi está falando, quando ele fala da terra, ele não está falando desse planeta Terra, mas ele está falando de coisas espirituais. Por isso que ele está falando aqui, nesse salmo aqui, é o Salmo
Não é Salmo, não, é Crônicas, 1 Crônicas 29, 15. Veja o que o salmista falou. Olha só, peregrinos, como disse Davi, né, em terra alheia. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. 1 Crônicas 29, 15. Então, meus irmãos, abençoados, filhos de Deus, também aqueles que se dizem aí universalistas. Então, meus irmãos, e todos que creem no universalismo, né? Todos os irmãos de todas as crenças, né? Que creem o quê? Né? Todos que creem nesse universalismo como sendo uma verdade do Evangelho. Eu, particularmente, eu até repensei, né? Pensei na possibilidade de que vocês, universalistas, estivessem certos. Eu pensei nessa possibilidade, eu analisei, né? Que vocês estivessem certos da sua doutrina. Mas o Evangelho não nos permite afirmar que sem o dom da fé seria agora, depois dos anos 70, possível agradar a Deus. Né? Eu poderia também, como vocês, escolher pregar o que vocês pregam, mas vejam, vamos prestar atenção. Eu estaria batendo de frente com esse texto aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para o quê? Pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram, certo? Hebreus 11, 6. Então vejam que eu não posso pregar outra coisa a não ser isso. Então veja aqui, ó. Sem fé é impossível. Então veja, se o homem terreno, se o ímpio de hoje em dia, muitos não creem, se eles não têm o dom da fé, a gente não pode dizer que ele é filho de Deus. Agora, quem julga isso é Deus. Ninguém pode julgar quem não é de Deus. Mesmo que você veja que a pessoa pareça não ter fé, eu não tenho direito de julgar ninguém. Mesmo que ele seja realmente o quê? Faça parte do grupo dos injustos, tá bom? Então nós respeitamos a todas as religiões, nós respeitamos a todos, e os que se dizem também universalistas, tá bom? Nós respeitamos a vocês, tá bom, gente? Vocês somente não perceberam que Cristo revelou a Paulo que é impossível um filho de Deus sem o dom da fé. Mas vocês, em contradição, vocês dizem que é possível um filho de Deus não dotado das vestes nupciais, ou seja, sem o dom da fé. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mateus 22, 12. Então veja aí. Sem essa veste nupcial é impossível agradar a Deus. Então por isso que depois dos anos 70, esse cidadão aqui, ele emudeceu. Ele foi convidado, mas ele não era digno de estar ali, né? Não fazia parte dos filhos de Deus, tá bom? Mateus 22, 12. Então agora, atenção, vamos prestar atenção agora todos nós que somos filhos de Deus, tá bom? Todos nós cremos em Cristo, então somos filhos de Deus. Vamos prestar bastante atenção agora. Filhos de Deus que são amantes das impiedades não herdam o reino de Deus, tá bom? Então vamos ficar ligados, porque muitos aí dizem que pode o quê? Fazer tudo, tá tudo certo, podem viver uma vida libertina. Então, filhos de Deus que são amantes das impiedades, das obras carnais, amantes dessas obras carnais, né, das impiedades, não herdam o reino de Deus, tá bom, gente? Ficam como não existentes na terra prometida, a pátria celestial, conforme se lê. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Então vejam que é possível que um justo recue, ou seja amante das impiedades. É possível, mas ele não herda o reino de Deus. Ele vive como não fazendo parte, tá bom? Vive como os ímpios, tá bom? Hebreus 10, 38. Porque tanto filhos de Deus como os que não são os filhos de Deus, eles são passíveis de o quê? Praticarem os mesmos erros, as mesmas impiedades. Então o filho de Deus,
né, o justo não deve agir enquanto peregrino nesta terra como os ímpios, tá bom? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, né, disse Paulo. E isto aos irmãos. 1 Coríntios 6, 8. Observem que Paulo não está se dirigindo a ímpios, tá bom? Vamos ler de novo aqui, ó. Então, o Filho de Deus, o justo, não deve agir enquanto peregrino nesta terra como os ímpios. Não deve, porque muita gente fala assim, não, agora está tudo certo, não tem problema não, porque todos são eleitos, todos são filhos de Deus, não tem problema se você fizer algo assim ou assado, pode viver aí na libertinagem, está tudo certo. Ah, é? Será que é assim o evangelho que eles dizem crer? Então veja que Paulo escreveu aqui, ó, mas vós mesmos fazeis injustiça. Ora, o Filho de Deus tem que fazer injustiça? Pode viver na impiedade, mas vós mesmos fazeis injustiça. Com quem que Paulo está falando? Com o Filho de Deus. E fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então veja que Paulo está falando com irmãos, com eleitos, com Filho de Deus. 1 Coríntios 6, 8. Então observem que Paulo, ele não está se dirigindo a ímpios, mas a irmãos que agem como injustos, tá bom? Então ele continua, veja como Paulo continua. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então vejam, Paulo está falando o quê? Com os justos, tá bom? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Vamos ler de novo, né? Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Perceberam? E Paulo, ele finaliza escrevendo a justos e não a injustos. Então, veja, Paulo está escrevendo a justos, a filhos de Deus e não a injustos, porque as cartas de Paulo não foram direcionadas para os homens que não tinham a esperança, os que não queriam saber daquilo ali. Tá bom? Ele estava escrevendo para justos. E é o que alguns têm sido. Paulo está escrevendo aqui. Tem sido como? Tem agido como ímpio, né? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Perceberam? Então agora vamos colocar aqui neste momento alguns versículos para os nossos abençoados irmãos que se dizem universalistas, né? Qual a terra que o salmista diz que não há mais o quê? Ímpios. Vamos colocar aqui alguns versículos, algumas passagens, né? Para os nossos irmãos abençoados que se dizem universalistas. Qual a terra que o salmista Davi diz que não há mais ímpios? A terra dos viventes. É nessa terra que não há mais ímpios que o salmista está tratando. E ele fala também no Salmo 37, 10. A terra dos viventes e não o quê? O mundo, o planeta Terra. Tá bom, gente? Prestou atenção aí, irmãos universalistas, né? Então vamos ler aqui, ó. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que terra? Então a terra dos viventes não é esse mundo, porque não é desse mundo que ele está falando. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Salmo 116, 9. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, 13. Veja o que o salmista está falando. Ele está falando de terra, mas de que terra? Então, quando ele fala da terra, lá no Salmo 37, 10, que não há mais ímpio, não há ímpio na terra, ele está se referindo a essa terra aí, tá bom? Irmãos universalistas, um grande abraço para vocês, hein? Salmo 27, 13 aí, acabamos de ler. Tu amas mais o mal do que o bem. Veja o que o salmista está falando. E a mentira mais do que o falar a retidão. Salmo 52, 3. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Salmo 52, 4. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á da onde? Da terra do vivente. Foram convidados, mas o quê? Foi chamado, mas não era escolhido. Percebeu? Lembra daquele que foi arrebatado, que não tinha as vestes nupciais? Então, olha só. Te destruirá para sempre, tirará daquela terra, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra de onde? Que terra? Da terra dos viventes. Palavras difíceis de pronunciar, hein? A Bíblia é bem, assim,
uma linguagem bem difícil em muitas palavras, né? Então eles seriam desarraigados, o quê? Da terra dos viventes. Salmo 52, 5, nós vamos concluir a mensagem. Agradecemos a todos que estiveram aí até agora, até esse momento, nesta mensagem. Domingo que vem estaremos mais uma vez aqui com vocês. Agora estaremos domingo que vem com os irmãos também reunidos aqui em São Gonçalo, tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até domingo que vem. Tchau!